Então aqui é uma continuação. Semana passada eu fiz uma live, foi na terça-feira mesmo, e provavelmente nas outras terças eu vou fazer também ainda nesse tema, porque eu fiz uma live falando do Um Bom Dia, né, falando desse livro aqui, Prostituição, o Eterno Feminino. Foi até interessante porque a autora comentou na postagem, esse livro aqui esse título é o nome do meu livro. Eu falei, sim, é o nome do seu livro. Exatamente dele que estou falando e fazendo referência, que é muito legal, né? Que esse livro da Eliana dos Reis Caligares, o sobrenome é outro agora, né? Mas é um livro que foi a dissertação, bom dia, Adriana, foi a dissertação de mestrado dela, mas é bem interessante, assim, tem muita coisa boa. E ele é um texto de 97, quer ver? 96. Então temos aí, 25 anos, quase, né? 25 anos. Então tem bastante tempo, mas é aquela coisa assim, o tempo passa, obviamente, temos que contemporaneizar, tem questões que a psicanálise pensa diferente atualmente, mas também tem questões que ainda são fundamentais para a psicanálise. Então, o que nós temos aqui? Eu vou continuar ainda no capítulo 1, que fala sobre Laura, fantasia de prostituição, apesar que no linkzinho lá eu coloquei, né? Um corpo que deseja desejo, que é um pequeno recorte que ela traz aqui da Beatriz, que eu vou falar desse trechinho aqui, que eu acho que é muito interessante, porque é algo muito... você encontra isso na clínica muitas vezes, né? Como se... não só na clínica, na história, né? O corpo da mulher como lugar do pecado. E vai dizer assim, ó, retoma um pouco a história da Laura primeiramente, porque é o capítulo da Laura ainda, que é o capítulo 1, aí tá fazendo um comentário sobre que ela acaba ficando com o cara, lembra que ela tinha aquela posição de precisar dividir com quem ela ama, ela fazia amor com um estranho, com um desconhecido, ela gozava essa divisão aí do objeto, né, que é tão comum, não só com as mulheres, mas com os homens também. É que normalmente se fala mais que os homens fazem isso, né? Que o homem acaba tendo lá aquela que ele ama e que vai até um certo ponto no exercício das suas fantasias, na colocagem em ação das suas fantasias, e com a outra, com as outras, com a estranha, com a amante, ele faz lá coisas que ele não faz com a que ele ama. Só que isso é uma posição que é interessante, já traz que a mulher também faz isso, né? Essa divisão, é que é mais comum você escutar isso no homem, mas essa divisão aí, com aquele que amo, com aquela que amo, eu faço certas coisas, e com a desconhecida, o desconhecido, a amante, o amante, a outra, eu faço outras coisas. Então, essa divisão aí de amor e gozo, ou pensando na música aí, da Rita Lee ali, como que é? Amor é bossa nova, sexo é carnaval, né? Isso daí a gente está sempre percebendo na clínica e na vida. Então ela traz várias coisas dessa Laura que ela consegue finalmente ficar com esse parceiro e junta as duas coisas. Ele até traz uma parte bacana, fala assim, ó, é suavemente deitada sobre a maciez das flores, porque o cara cobriu a cama com pétalas de rosas, coberta de doces beijos e ao mesmo tempo solicitada a colocar sua boca na mais impura, em termos higiênicos, parte do corpo de seu homem. Mostrando aí que essas duas coisas estão juntas aí, né? E aí nessa sequência ela traz um trechinho, 2 parágrafos da Beatriz, que diz assim, a Beatriz há alguns anos, veja só o quanto essa história é muito... quanto essa história a gente escuta muito por aí, né? Uma posição na nossa sociedade do homem com relação à mulher, e da mulher como ela é colocada nesse lugar. Diz assim, ó, Beatriz, há alguns anos inibida com seu corpo, que começa a envelhecer, não consegue mais se imaginar desejável. Sente-se envergonhada com algumas posições quando tem relações sexuais com seu companheiro de muito tempo. Então ela tem um companheiro há muito tempo e ela fica um pouco desconfortável com certas posições sexuais por conta da forma que aparece o corpo dela nessas posições. Decide submeter-se a uma cirurgia plástica.
supondo que isso facilitaria a sua capacidade de entregar-se e ter prazer sexual. Como ela está um pouco constrangida com o corpo, ela fica à vontade para se entregar com o parceiro de muito tempo. Então ela pensa, vou fazer uma cirurgia para que eu possa ficar mais à vontade com o meu corpo e me entregar com mais intensidade e totalmente na hora do prazer sexual. Depois de bastante restabelecido e pensando que era hora de mostrar livremente seu novo, entre aspas, corpo, propõe uma posição na qual o que imagina vai excitar o companheiro, pois seu corpo fica totalmente à mostra e de frente para ele. Então ela finalmente se encoraja depois da cirurgia, fica com o corpo ali pronta para se entregar e integrar, né, como foi meu ato falho aqui. Quando terminam, ele lhe diz, o quê? Agora que está de corpo novo, decidiu se mostrar? Então, ela não estava à vontade com o corpo, que ela estava ali, e ela ficava com receio de mostrar, não ficava à vontade, e agora ela foi lá, fez uma cirurgia, ela ficou mais segura com o seu corpo e ficou à vontade para mostrar seu corpo. Como relatou Beatriz em análise, o que ela diz, a apunhalada das palavras dele foi bem maior do que a dor do restabelecimento cirúrgico. Ela sofre uma verdadeira dor narcísica. Ela esperava ouvir algo do tipo, né? Como está gostosa, que belo corpo. Qualquer menção ao prazer que suas novas formas pudessem vir a incitar no companheiro. Mas ela não escutou nada disso. O que ela escutou? Ela ouviu a recriminação contida na lembrança de que ela insistia em produzir desejo, e isso seria proibido. Aí vem a frase que eu postei ontem, né? As palavras do companheiro de Beatriz funcionaram como o anúncio de que ela devia sentir-se culpada por ser habitante de um corpo que deseja desejo. Inclusive, na época assim, de caça das bruxas e tudo mais, que mulheres eram acusadas de bruxaria. Isso tem lá naquele livro da Inquisição, né, o Manual da Inquisição, em que o homem, quando tinha algum tipo de impotência sexual, isso era culpa da sua esposa, da sua mulher lá, sua esposa, né? Que era acusada de bruxaria porque ela, de alguma forma, causava essa impotência no marido, né? Então tinha algo ali de uma magia, de uma coisa que foi feita para ela ser bruxa que levava a isso. E todas essas presepadas, né? Porque tem esse lado, o cara ficou impotente porque a mulher fez bruxaria para ele, ou coisas do tipo, e também todo aquele papo de ela me seduziu, ela faz coisas assim, aquelas coisas que foi incontrolável porque ela de alguma forma causava tal coisa, fazia tal coisa. Aí eu já escutei coisas na vida assim, de tudo quanto é tipo, e a gente também escuta o tempo todo, desde pessoas homens que atribuem determinado ataque a uma mulher porque ela se insinuou. E essas insinuações, N vezes, tem a ver com projeção, inclusive, né? Porque se a mulher está nua, é porque ela está nua, se ela está seminua, é porque ela está seminua, se ela está muito vestida, é porque ela quis criar, então, aquela interrogação, por que tanto tecido sobre o corpo dela que instiga ainda mais. Se prende o cabelo, está seduzindo. Se solta o cabelo, está seduzindo. Se olha para o homem, está seduzindo. Se ela não olha para o homem, ela olha para o lado, ela está se bancando de está seduzindo. Vai ficar supondo essa coisa. E, obviamente, né, tem a questão dessa dimensão do desejo e vai culpar a mulher por conta disso. No caso aqui, tudo bem que realmente ela quis ocupar um lugar de causar o desejo no outro. E a questão importante é, qual o problema de desejar o desejo do outro? Qual que é o problema? Todo mundo que acorda esse horário é hegeliano, espero eu, né? E o Hegel, cara, ele facilita a nossa vida, que ele vai dizer assim, o desejo humano deseja desejos. Nós desejamos o desejo do outro, nós desejamos ser desejado, é isso. Não basta simplesmente, sei lá, a pessoa pode ter N coisas, mas se falta aquele olhar de desejo, não sustenta uma situação, não sustenta uma relação. É necessário o desejo do outro. Então esse papo de, quer causar desejo no outro? Sim. Às vezes na clínica você escuta assim, mas fulano quer causar o desejo do outro. Ou o paciente, homem, mulher, se recriminando porque se percebe querendo causar o desejo do outro. E aí vem a questão, e daí que quer causar o desejo do outro?
Mesmo quando a pessoa se diz assim, eu não quero causar o desejo do outro, pelo contrário, eu vou fazer todos os meus esforços para não causar desejo nenhum, isso também é uma forma de querer causar desejo no outro, obviamente. Então, nós precisamos disso, o desejo alimenta nossos desejos e o desejo é o que faz, por exemplo, eu estar aqui falando para vocês e vocês também acordados essa hora para assistir, porque isso não é por desejo, é por quê? Né? E aí ela traz umas reflexões interessantes que ela diz assim, ó, quando e como foi proibido produzir desejo? Que agora vai fazer uma referência, interessante isso, precisamos desde o nascimento até antes, né? Para ser feito, para que a gente chegue, para que possa, por exemplo, ter antes mesmo de nascer, a gente já é desejado, já é pensado, já está aqui pensando um dia se eu tiver um filho ou uma filha, se assistir uma série, ver lá uma criança, nossa, preciso um dia ter um filho assim, que legal, ou uma filha assim, que legal. O desejo já está sendo ali costurado, né? Já está sendo preparado, já está cavando ali seu lugar desde muito antes, né? E diz, então agora ela faz uma leitura trazendo um pouco uma perspectiva dentro de onde se encaixaria na teoria na perspectiva freudiana. Diz assim, ó, foi proibido, quando e como foi proibido produzir desejo? Foi proibido quando em algum momento precoce de sua vida a mulher dirigiu seus desejos para o homem errado. Um homem proibido, ou seja, quem que é o homem proibido, o homem errado é o pai. Então ela está explicando aqui sobre Édipo, o Édipo da menina. Com esse homem, inclusive eu tenho no YouTube dos cursos lá que eu monto, tem o Édipo do Zero, só assistir lá, que tem um monte de aula para você assistir. O livro é Prostituição, o Eterno Feminino. Com esse homem, ela pode demonstrar seus impulsos menos púdicos que ficaram perdidos num passado que teve que ser esquecido. Agora ela voltou a falar da Laura, né? Então, essa proibição de produzir o desejo no outro começa ali, você não pode produzir esse desejo no pai, que é esse proibido, e diz assim, mas com esse homem ela pode demonstrar seus impulsos menos púdicos que ficaram perdidos no passado, que teve que ser esquecido. Se o interesse em agradar o pai tivesse sido explicitamente demonstrado, se ela tivesse feito isso, né, de seduzir o pai, se fosse demonstrado e causar o desejo do pai, ela teria sido castigada com a perda do amor do próprio pai, causaria horror, né, por exemplo, e possivelmente também com perda da consideração materna. Ela traz até uma citação aqui do Freud, Uma Criança Espancada, em que traz aqui o pai me ama, queria expressar-se um sentido genital, devido à regressão, converte-o em meu pai está me batendo. Então esse desejo pelo amor, pelo desejo do outro, né, do desejo do pai, é o que vem então a sequência, o horror ao incesto, porque a sedução do genitor, vem a transformação para o meu pai estar me batendo, né? E antes que venha assim, nossa, que sempre aparece na galera assim, que brisa, essas viagens da psicanálise, outras assim, não, porque a neuro já explica assim. Então, antes de qualquer coisa, assim, ó, eu tô fazendo um recorte super curto, em 15 minutos que eu vou falar aqui. Então, se você quiser saber mais, leia Problema Econômico do Masoquismo, leia Uma Criança Espancada, leia alguns textos do Freud, estude alguns textos do Freud, para então entender a dimensão que ele traz aqui. Eu só estou trazendo o recorte do recorte do recorte, quando ele diz assim, ó, o pai me ama, que tem a ver com esse desejo do pai pela menina, vem o horror ao causar esse amor no pai, e aí vem então esse horror ao incesto, e aí então para se defender desse incesto, ela tem que vir para essa fantasia de meu pai está me batendo. Né? Como acontece, por exemplo, isso é um classicão, né? Pais e mães que lidam com seus desejos incestuosos, aí, filhos e filhas, muitas vezes criam situações de conflito para que o ódio, né, a raiva e a agressão aconteça entre eles, elas, né, eles e elas, enfim, para que seja afastado esse desejo, esse amor que tem ares incestuosos. Então imagina assim, né, ó, você tem aqui a menina e o pai, por exemplo, e que um sentido amoroso expressões amorosas levariam a um sentido edípico, um sentido incestuoso. Então eles brigam por algum motivo besta e aí ficam emburrados um com o outro, se afastam, se repudiam,
como uma forma de conseguir lidar, cada um com a sua dimensão do desejo incestuoso. Então esses conflitos aí de pai com a filha, com o filho, de mãe com a filha, com o filho, a gente pode pensar também, né? Antes que alguém venha com uma resposta única, não, tal coisa por tal coisa. Então, sempre que você dá uma explicação única, com certeza você está errado. Apesar da minha frase, com certeza você está errado, apareceu uma explicação única. Existem sempre explicações. E uma das explicações, podemos pensar nisso. Então aqui, ó, para algumas mulheres é necessário manter-se sob o olhar paterno, nunca entregar-se realmente, não correndo assim o risco de perder o amor do pai. Permanecem mulheres, mas se distanciam do possível feminino. Para outras, como acontece com Laura, talvez torne-se possível fazer uso de seu corpo de forma mais próxima do gozo. Resta saber como isso acontece. Inclusive traz até uma passagem aqui falando, né, que em alguns casos o pai distancia-se da jovem filha quando ela atinge a maturidade sexual. Que tem essa dimensão de olhar para a filha, por exemplo, e ela agora já é uma adolescente, ali na puberdade, já apresenta dimensões, já apresenta elementos que causariam o desejo desse pai. Quantos pais, então, recriminam suas filhas? Que saia é essa que você está usando? Qual é essa que você está usando? Para defender ele mesmo do desejo pela filha. É o desejo e aí vem o horror ao desejo incestuoso, então tem que atacar isso. Então é bem comum também de se pensar, né? Você escuta muito de situações de que na puberdade meninos, meninas, adolescentes, homens e mulheres brigam com seus pais, com seus cuidadores, porque tem essa dimensão incestuosa, seja de um lado, seja do outro, né? O que mais temos aqui? Porque o nosso tempo está quase acabando. Deixa eu ver. E traz uma coisa interessante aqui sobre a relação imaginária, em que ela fala que muitas vezes as mães têm sempre um discurso para as filhas de que nunca gozaram, né? De que a mãe nunca gozou. Sua mãe é frígida e até já lhe contaram que o pai insistia em ter relações sexuais, mas ela não gostava muito. É um clássico, né? Da mãe dizendo para a filha que não tinha prazer com isso, que não gostava, e aí ela até coloca assim, mas por que as filhas acreditam nesse discurso? Por que os filhos acreditam nesse discurso? Será que realmente não gostavam ou de alguma forma é para evitar? Ela coloca, por exemplo, a inveja das filhas, ou também para preparar assim, ó, não vai esperando que é muita coisa porque não é tudo isso. Aí a gente cai naquela ideia do Lacan, né, do não existe a relação sexual. E diz assim, olha que legal essa história aqui, para a gente começar a finalizar. Se o corpo feminino é vivido como tendo perdido algo, esse perdido algo, mais uma vez, é um raciocínio longo aí, é só pegar lá o Édipo do zero, ver lá as várias aulas, pegar a ideia de perdido algo, das fantasias que tem em torno com relação ao pênis e a tomar o pênis como falo, né? Porque o falo não existe na verdade, é só essa construção imaginária, apesar de ter dimensões simbólicas. Então coloca aqui, ó. Se o corpo feminino é vivido como tendo perdido algo desde o início de seu reconhecimento, o que seria possível ser erotizado? A erotização tem início ao redor de um buraco, de uma falta. É muito legal isso aqui, ó. O que bordeia essa falta é o corpo. O corpo é constituído de fatias de carne que vão se desenrolando em círculos concêntricos ao redor do espaço vazio. Portanto, o corpo feminino, a roupagem desse buraco é erotizada pedaço a pedaço, fatia a fatia, formando um conjunto em que todo ele é erótico e erotizável. É bem uma ideia que está lá no Freud. O Lacan ele faz uma leitura mais interessante, né, mais, acho que ampla, né? Freud vai pela via do ter o pênis e a ausência do pênis, a inveja do pênis, que a gente poderia pensar, no menino tem aquela coisa saliente e na menina você tem ali algo que não dá para saber o que é a princípio, porque está faltando enquanto um pedaço externo, né? E aí o jeito que ela faz a leitura assim, que enquanto a organização sexual do menino se dá em torno do pênis, né? Bom dia, acordou. Da menina se dá em torno, a princípio, também dessa questão de vou ter um pênis, vai nascer um pênis, não nasce esse pênis, depois fica ali uma interrogação, um buraco. E em torno desse buraco ficam as várias construções, né? Então, pensando nesse raciocínio,
a sexualidade do menino ela é óbvia porque ela fica limitada a sempre a mesma coisa, aquela saliência ali, né, a questão do falo. A mulher, por não se limitar a isso, ela não tem uma redução, uma coisa só, ela é múltipla, né? E aí cai naqueles enunciados do tipo, a mulher não existe. Isso quer dizer, de forma muito reduzida, muito rápida, que o homem existe porque o homem se reduz a essa questão do falo, essa questão de acreditar que tem o falo porque tem o pênis. E a mulher, pensando nesse raciocínio, por se construir em torno de um vazio, ao redor de um vazio, não existe a mulher, existem diversas construções, né, diferentes mulheres se configurando em torno desse vazio, desse buraco, né? Então é legal pensar por essa via. Tem até uma ideia assim que o homem, por acreditar que tem o falo, porque ele tem o pênis, justamente ele não tem. E a mulher, por saber que não tem, justamente ela é o falo, né? Porque a ideia é assim, o falo seria uma potência imaginária, seria a superpotência. O homem acredita que tem. Por acreditar que tem, ele tem medo de perder. E se você tem medo de perder, o medo está lá, logo o falo não está ali, porque tem o medo, tem a ameaça da falta. No caso da mulher, pensando nessa lógica inicial, por ela saber que não tem, ela não tem nada a perder, não tem medo de perder. E aí então, ela é um ser de coragem. A gente divide assim, o homem como um ser de medo, mulher como um ser de coragem, justamente por esses enganos que acontecem aí nesse início. E aí, obviamente, o homem por ser esse ser de medo, ele precisa enclausurar a mulher, prender a mulher, punir a mulher e todas essas coisas. E é bem interessante pensar nessas dimensões do castrado, não castrado, ter o falo, não ter o falo. Aquela ideia de que o corpo da mulher pode gozar infinitamente, enquanto do homem não, porque tem uma limitação ali fisiológica. A questão do pós-orgasmo do homem e o pós-orgasmo da mulher e todas as fantasias em torno disso. Daí eu começo a entrar num outro assunto, né, em outros assuntos bem extensos, e que nunca vai caber aqui, obviamente, mas a gente começa a... Exatamente, no que a mulher é o falo se dá a vaidade narcísica. Que o Freud vai falar em 1914, na introdução ao narcisismo, que coloca que a menina passa a amar a si mesma, né? A jovem mulher amar a si mesma, tem aquele narcisismo da mulher, aquela coisa assim que os homens não podem ir no banheiro juntos, numa certa idade, porque a ideia é, o outro vai olhar o meu pênis e não sei o quê, enquanto as mulheres vão todas juntas. E aí o homem fica assim, o que elas fazem lá? Porque pensa a mulher a partir da própria lógica fálica, né? E isso, obviamente, estou falando de todo reduzido à questão fálica e não todo reduzido à questão fálica, como formas de pensar a mulher e o homem, mas não significa que o homem é aquele que tem o pênis e a mulher é aquela que tem a vagina, porque isso tem a ver com a dimensão do real do corpo. Agora, essa é só uma parte, né? Tem a dimensão imaginária e tem a dimensão simbólica, e aí fica essa multiplicidade que temos, né? Que não é binária. Então é isso, né? Já falei demais aqui, porque passou da hora, eu tenho que atender. Bom dia para vocês, boa terça-feira. Lembrando, dia 30 começa meu curso Diagnóstico Psicanalítico, 12 semanas estudando vários tipos de personalidade na psicanálise. Eu não vou lembrar de todos aqui de cabeça, mas são 12 tipos de personalidades. Eu vou falar das várias escolas de psicanálise, eu vou falar de organizações de personalidade e vou falar depois de 10 tipos de personalidade. Tudo isso com aulas gravadas, 1h30 cada aula, mais ou menos. Apesar de ser gravado, tem uma interação, porque as pessoas assistem, colocam lá suas perguntas no grupo do Telegram. Toda semana eu pego as perguntas daquela semana, eu faço um vídeo resposta e envio para a galera. Então, além das 12 aulas, tem mais 12 vídeo respostas. Começa dia 30 e é isso aí. Essa semana também começa amanhã, quarta-feira. Começa não, já existe, né? O Praxis Lacaniana,
que é o grupo de estudos de psicanálise lacaniana que eu tenho, que vamos trabalhar o volume 3 dos Fundamentos da Psicanálise do Coutinho Jorge. E quinta-feira começa o grupo de estudos Histeria, né? Christopher Bolas, é o grupo de estudos de clínica psicodinâmica. Se tiver interesse, mensagens inbox ou vai lá no meu WhatsApp que aparece no meu perfil do Instagram e você tira dúvidas por lá. Bom dia para vocês, tchau e até amanhã.